Uma série nos nossos cultos dominicais intitulada Encontros Transformadores, né? E eu resolvi compartilhar um pouco dessas mensagens que a gente tinha compartilhado no domingo, compartilhar aqui na minha página no Facebook, né? E nessas mensagens tem falado um pouco sobre algumas pessoas que se encontraram com Jesus e as transformações que esses encontros tiveram na vida dessas pessoas, né? E eu acho bem interessante porque nós sabemos que sempre que alguém se encontra com Jesus, há uma transformação na sua existência. É necessário que haja uma transformação, é inevitável que haja essa transformação, né? Quando a pessoa realmente se aproxima de Jesus com um coração puro e com um coração realmente quebrantado, da maneira que realmente agrada ao Senhor, já que a Bíblia diz que o Senhor não desprezará um coração quebrantado e contrito. Ou seja, um coração que realmente deseja se entregar ao Senhor, e não como muitos, como nós vamos ver em alguns textos bíblicos nessas mensagens, que se aproximavam de Jesus apenas para questioná-lo, para tentar pegá-lo em alguma contradição. Sempre que tentaram isso foi inútil, que fizeram isso, né? Mas aqueles que se aproximaram de Jesus com um coração realmente desejoso por conhecer mais a Jesus, conhecer a Deus, eles realmente tiveram uma transformação na sua existência. E é sobre essas transformações que eu me propus a falar nessas mensagens que temos compartilhado no domingo. E eu achei interessante e importante compartilhar com vocês também aqui na minha página no Facebook. E a gente começou no mês passado, né, logo no comecinho do ano. E a primeira passagem que a gente usou para falar sobre isso, a gente usou o texto de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12. É a passagem onde o paralítico de Cafarnaum se aproxima de Jesus, ou os seus amigos levaram para perto de Jesus, no caso, né, que ele era um paralítico, como mesmo o termo já diz, incapacitado de se aproximar de Jesus fisicamente, mas no seu coração ele desejava se aproximar de Cristo, né? Então lá no texto a gente vê que esse homem, ele ficou sabendo que Jesus estava ali, e a fama de Jesus já tinha se espalhado, e esse homem desejou se aproximar de Jesus. Mas como a fama de Jesus já tinha se espalhado, Jesus, onde ele chegava, a multidão logo se aglomerava, quando esse homem chegou ali, com seus 4 amigos que o levaram, a Bíblia diz que já não tinha mais como se aproximar de Jesus, que não tinha nem como chegar perto da porta da casa, de tanta gente que tinha naquele lugar. E o que aconteceu foi que esses amigos desse paralítico resolveram subir com esse homem no telhado, destelhar não era um telhado igual o nosso, mas tiraram uma parte do telhado daquela casa e descer aquele homem perto de onde estava Jesus. E foi isso que eles fizeram. Subiram no telhado, arrancaram uma parte do telhado e desceram esse homem até próximo onde Jesus estava. E a Bíblia diz que Jesus, vendo aquilo, Jesus disse àquele homem: perdoados estão os seus pecados. E houve um questionamento ali da parte dos fariseus, dos incrédulos, dos céticos que estavam ali, dos hipócritas, né, melhor dizendo, que questionaram: quem é este homem para que perdoe pecados dos outros, né? E aí Jesus disse o seguinte: o que é mais difícil? Dizer a esse homem: perdoados estão os seus pecados, ou dizer a ele: levanta e anda? E aí então Jesus, sem esperar a resposta, disse a esse homem: pegue a sua maca, levanta e vai embora. E assim aconteceu. Esse homem se levantou, esse homem que estava ali paralítico, ele se levantou, pegou sua maca e foi embora. E é importante a gente entender aqui que aquelas pessoas questionaram a Jesus sobre um aspecto do poder dele para perdoar pecado. E Jesus depois disse: olha, para que vocês entendam que me foi dado o poder de perdoar pecado, eu vou dizer a esse homem: levanta e anda. É interessante a gente refletir sobre isso, mas não é o foco aqui. Mas muitos pecados daquela época eram entendidos como origem de algumas maldições, né? Ou seja, algumas coisas como, por exemplo, a paralisia, né? Aquele homem era paralítico, muitas pessoas entendiam que a paralisia, em alguns casos, era consequência de algum pecado. E em alguns casos, as pessoas entendiam isso por causa de algum conceito lá do Velho Testamento, que
que diziam: se você obedecer tudo, você vai ser abençoado. Se você desobedecer, você vai ser amaldiçoado. Mas a própria Bíblia diz que nós somos incapazes de obedecer toda a lei. É por isso que Jesus precisou vir morrer por nós, para que nos livrasse de toda a maldição recorrente da desobediência à vontade de Deus. Mas enfim, quando Jesus disse: serão perdoados os seus pecados, Jesus estava dizendo: olha, eu tiro toda a maldição que possa existir sobre a sua vida. E depois que eu tirar toda a maldição, essa libertação que você vai receber do peso dessa maldição vai te dar a condição de você andar. E foi isso que aconteceu. E essas pessoas não entendiam isso, porque se Jesus dissesse aquele homem: levanta e anda, e aquelas pessoas que acreditavam, que talvez pudesse até ser, que aquela paralisia fosse consequência do pecado, eles iam pensar: é impossível esse homem andar, porque ele está debaixo da maldição. Então Jesus desfaz a maldição e depois faz com que aquele homem possa andar. Mas enfim, como eu disse, esse não é o foco desse encontro, que a questão aqui não é os fariseus hipócritas que estavam ali também naquele ambiente. Mas a questão é a transformação que Deus fez na vida daquele homem. E o que me chama a atenção escolhi esse texto para começar essa série, porque a atitude desse homem reflete muitas vezes, e para mim, né, se não for na totalidade, com uma grande porcentagem, das situações de pessoas que se aproximam de Jesus. Porque foi assim comigo, eu acredito que foi assim com muitas pessoas que estão me vendo agora e que vão ver no futuro esse vídeo. Nós nos aproximamos de Jesus com a necessidade aparente ou imediata. E nós nos aproximamos dele crendo e buscando que ele possa transformar essa situação. Mas Jesus, ele enxerga além daquilo que nós enxergamos. Jesus, ele enxerga além daquilo que nós enxergamos ou imaginamos ou podemos pensar. Jesus, muitas vezes, ele vai da origem do problema. E Jesus sabe exatamente aquilo que precisamos. Então, quando nos aproximamos de Jesus e buscando nele uma solução para algo imediato ou algo que para nós seja aquilo mais relevante, Jesus, ele não negligencia aquilo que realmente é mais importante em nossas vidas, que é o perdão dos nossos pecados. Toda maldição, todas as coisas ruins que acontecem no mundo são consequências do pecado. Não adianta, por exemplo, uma pessoa se aproximar de Jesus querendo que o seu casamento seja restaurado. Só um exemplo. Eu quero que o Senhor restaure meu casamento. Se você não permitir que Jesus trabalhe na sua vida, que não retire de você toda aquela consequência do pecado. Às vezes, por exemplo, o cara é um estúpido, né, com a mulher, e aí a mulher cansa dele e quer ir embora, e ele quer que Deus restaure o casamento dele. Jesus pode restaurar o casamento dele, mas primeiro Jesus vai restaurar ele. Jesus primeiro vai restaurar ele, vai regenerar ele, vai tirar ele da condição de pecador, da condição de ser dominado pelo pecado, para que depois ele possa desfrutar de uma boa relação com sua esposa. Jesus não é um ídolo, Jesus não é um mágico, Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Ele é a imagem do Deus invisível, ele é o Deus presente aqui na terra e presente em nós. Então ele sabe exatamente como agir e quando deve agir em nossas vidas, ele sabe exatamente o jeito correto de agir. Se existem coisas que atrapalham nossas relações pessoais, seja no casamento, seja qualquer outra coisa, a gente poderia falar aqui também, situação financeira, eu não estou conseguindo manter minhas contas em dia, e eu preciso que Jesus me ajude, me livre dessa condição de devedor. Aí Jesus vai te dar sabedoria para você gastar com sabedoria o seu dinheiro. Jesus vai te libertar das suas compulsões para você parar de gastar compulsivamente. E assim Jesus vai fazer a obra, te libertando do poder do pecado, das consequências do pecado que existe na sua vida. E foi assim comigo. Quando eu me aproximei de Jesus, entrei numa igreja pela primeira vez, uma igreja cristã evangélica pela primeira vez, eu buscava uma solução para as circunstâncias ao meu redor. E por que não dizer para as pessoas ao meu redor? Então Jesus me mostrou que ele precisava e desejava mudar primeiro o Ronilson. E com o passar do tempo eu descobri que a melhor coisa que Jesus fez para mim foi mudar primeiramente o Ronilson. Que a partir do momento em que Jesus mudou o Ronilson pôde mudar a sua perspectiva a respeito de algumas coisas, o Ronilson pôde
com a ajuda do Espírito Santo, gerir melhor algumas coisas que existiam na sua vida e assim tornar a sua vida melhor. E é assim que Jesus fez na vida daquele homem. Jesus mostrou exatamente a dinâmica que é o processo de transformação na vida de uma pessoa. A Bíblia diz que Jesus ele levou sobre ele toda a nossa dívida. A Bíblia diz que Jesus rasgou a cédula lá na cruz do Calvário. Jesus rasgou a cédula que existia contra nós. Existia uma dívida, no nosso caso, do pecado, nas mãos do inimigo. E Jesus, ao morrer na cruz, ele pagou essa dívida. Ele retirou de todo o poder na mão do inimigo de nos subjugar, de nos condenar, de nos amaldiçoar por causa do pecado. Então, quando nós aceitamos a Cristo, nos aproximamos de Cristo, e Ele nos liberta do poder do pecado, da maldição do pecado, certamente nossa vida será transformada. Certamente, aquele que era paralítico, vamos dizer, talvez não fisicamente, mas vamos dizer espiritualmente, ele vai começar a andar. Aquele que era cego espiritualmente vai começar a enxergar. Aquilo que precisa ser regenerado na sua vida, que foi deteriorado pelo pecado, vai ser restaurado porque Jesus entrou na sua vida e te libertou do poder do pecado. Mas, como eu disse, para isso é necessário nos aproximarmos de Jesus com o coração quebrantado, contrito e desejosos por nos aproximarmos de Deus, conhecer mais a Deus e nos submetermos a Deus. E assim, certamente, nossas vidas serão transformadas. Existem inúmeros outros textos que vou compartilhar com vocês. Não vou aqui definir uma sequência, um dia certo para que eu possa compartilhar isso com vocês. Conforme for dando, eu vou compartilhando. Nós já estamos aí, se não me engano, na 6ª ou 7ª semana dessa série. Então, já tem muita coisa que já foi compartilhada no domingo que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, mas esse foi só o primeiro. E eu escolhi esse texto exatamente por causa disso, porque é exatamente essa dinâmica que Jesus usa para transformar a nossa vida. Ele vai sim mudar aquilo que te aflige, mudar aquilo que te incomoda, aquilo que te faz sofrer, aquilo que te incomoda, aquilo que te traz sofrimento, mas primeiramente Jesus, ele deseja te libertar do poder do pecado. Ele vai direto na raiz. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e nós estávamos mortos em nossos delitos. Mas Jesus, através do Espírito Santo, ele nos vivificou. Ele nos deu vida. E vida não está se referindo a anos ou dias de vida, mas em qualidade de vida. Jesus nos deu vida porque Ele nos tirou da morte que estávamos condenados por causa do pecado e transformou a nossa existência. E assim como aquele homem que estava paralítico, que não tinha condições de ter uma vida digna, a partir do momento que ele se encontrou com Jesus, recebeu o perdão dos seus pecados, e Jesus deseja perdoar nossos pecados mediante o arrependimento, se aproximar de Jesus com o coração quebrantado, se aproximar de Jesus arrependido, desejoso por abandonar o pecado. E Jesus libertou aquele homem do poder do pecado e deu a ele a condição de ter uma vida digna. E Jesus nos liberta. Jesus é Ele que Ele pode nos libertar do pecado, de toda a maldição recorrente do pecado. E assim nos dar uma vida digna na presença do Senhor. Uma vida, não vou aqui ser um defensor da teologia da prosperidade, não gosto dessa teologia, tenho aversão a isso, né? Mas sim a vida abundante que nos é prometida nas Escrituras, que é a vida, que é a presença de Deus, que é a presença do Deus vivo dentro de nós, que nos dá uma vida de qualidade, perdão, em todos os níveis. Esse é o propósito de Deus para nossas vidas, esse é o desejo de Deus quando nos encontra ou quando somos encontrados por Ele para transformar nossa existência. Espero que você consiga acompanhar os outros vídeos, fique atento na minha página aí, que você possa acompanhar os vídeos e você possa observar e aprender as transformações que existiram na vida das pessoas a partir do momento que se encontraram com Jesus, o Deus da transformação. Deus abençoe em nome de Jesus.